o estudo desse livro, que quem já leu alguma coisa da Ivone, a gente vai ver que ela é uma das médias e escritoras espíritas que mais se destacam, porque o livro dela, além de ter uma beleza de linguagem, porque eles trazem também uma profundidade do conteúdo muito importante para quem quer atuar na área ou para quem quer conhecer, porque Ivone sempre teve uma mediunidade muito prodigiosa. Ela tinha, acho que todos os tipos de mediunidade descrita quase no livro dos médiuns, né, Kardec. Então, desde pequena, né, ela tinha essa mediunidade. E ela, além disso, ela foi uma divulgadora muito ativa, né, da doutrina espírita, sempre procurou vivenciar essas mensagens, sempre ofereceu consolo, esclarecimentos para todos aqueles que a procuravam. E ela fazia isso exatamente como recomendava as lições de Jesus, né, e todos os postulados da doutrina espírita. Então, eu vou trazer uma pequenina biografia da Ivone para a gente conseguir se situar para quem nunca leu nada e não a conhece. Ivone, então, renasceu na Vila de Santa Teresa, em Valença, hoje é Rio das Flores, em 24 de dezembro de 1900. E ela desencarna aí no Rio de Janeiro, no Hospital da Lagoa, no dia 9 de 3 de 84. Ela tinha, então, 83 anos. E olha o que ela fala da mediunidade dela. Ela fala que as únicas horas de alegria, de felicidade que ela desfrutou nesse mundo foi devido à prática da doutrina dos espíritos e o convívio espiritual com as entidades habitantes no além, que isso foi extremamente intenso, desde ela muito pequena. Ela diz ainda que o mundo nada tinha concedido a ela, a não ser o desejo de resgatar antigas faltas. Por isso mesmo, amo essa doutrina, sirvo-a com amor, consoante as minhas forças, e certas estou da verdade que ela encerra, pois o além tem me concedido tesouros morais e espirituais inavaliáveis. Então, essa foi a reencarnação de Ivone, que ela resgata, né, todo um passado bastante complicado, bastante difícil dela, e ela sabe que ela fala constantemente que isso tudo foi pelas escolhas que ela fez em todas as outras vidas dela. E ela segue dizendo que as faculdades, né, mediúnicas dela foram cultivadas com muito amor, muita perseverança, respeito, e ela seguiu fielmente as prescrições do Livro dos Médiuns, sem nunca sofrer decepção ao obedecê-la. Então, ela era uma profunda conhecedora da doutrina espírita, ela era muito estudiosa, né? Então, só para a gente trazer algumas coisas, a Ivone se suicida em duas vidas, e na penúltima, né, antes dela ser Ivone, ela também comete o suicídio. Então, ela reencarna sem nenhum traço físico, ela não tinha problema físico nenhum, né? Mas ela teve problemas de ordem psicológica e espiritual. Ela, logo no primeiro capítulo desse livro, ela vai contar para a gente, tá? Então, vamos ver. Aí ela vai falar para a gente. Ela, no médio desde cedo, ela tinha lembranças muito nítidas da última reencarnação dela, e isso causou um transtorno muito grande, porque ela não aceitava a família que ela tinha reencarnado nessa vida. Ela sempre enxergava o passado. Então, ela não aceitava o pai. Ela pedia para dar, pede bênção para o seu pai, ela falava: Esse não é meu pai. Então, ela precisou morar com a avó, porque ela não se adaptava àquele lar que ela estava vivendo. Então, ela tinha esses transes profundos, constantes, que a gente vai ver agora. Sempre foi uma criança confusa, alheia à realidade. Ela também tinha muito problema com os irmãos, porque ela era uma pessoa muito melancólica, ela não se conformava com a vida que ela estava levando.
ela reencarnou muito rápido também, né? E os dois espíritos, Charles, que desde o primeiro livro dela, daquela trilogia, ele está ali presente como irmão, já veio como pai em várias vidas dela. Se ele não tivesse encarnado, ele estava ali orientando ela. E o Roberto era outro espírito que está desde também dos primeiros livros dela, ora como marido, como um primo, mas eles ela, esse amor do Roberto é o amor né, do Charles, já é o amor espiritual do Roberto, não. Então, ela casou com ele, traiu ele várias vezes, foi bastante complicada a trajetória dela e Roberto. Então, nessa vida, ela não se casou, não teve filhos e viveu com grande carência financeira. Então, essa é uma pequena biografia dela. Esses são os livros. Ela tem 20 livros desde 1926, né? Ela escrevia obras psicografadas, mas também tinha algumas que ela fez da própria lavra dela, tá? Então, vamos ver. Bom, Irana, quando você quiser, você pode chamar e falar alguma coisa, tá bom? Então, a gente vai ver que esse livro que a gente vai estudar hoje, ele foi publicado em 1966. Ivone, já com 66 anos, ela acredita que seja a despedida dela, porque ela começa a se sentir muito cansada, não só espiritualmente, mas mentalmente, fisicamente. E ela acha que é o crepúsculo da marcha terrena dela. E é um livro que ela vai revelar as suas lembranças da própria mediunidade dela, a vivência como trabalhadora mediúnica. Por isso que é importante a gente conhecer e estudar. Quem quiser trabalhar mediunicamente, né, ou então conhecer mais profundo a questão da mediunidade, porque ela vai trazendo observações sobre os fenômenos que ela sentiu, que ela participou, que foram feitos através dela, ou daqueles que ela presenciou. Então, são diretrizes muito consistentes para que a gente, então, melhore o nosso conhecimento, se esclareça, né, e se oriente. O interessante desse livro, se a gente olhar para a capa dele, a gente vai ver, ou a gente vai ter a impressão, que essa obra foi feita por Ivone mesmo, né? Como acontece no Devassando Invisível, que também não é uma obra da própria Ivone, é uma obra, o Devassando, do Espírito Charles, orientada pelo Espírito Charles. Essa daqui, ela é uma obra, na verdade, mediúnica, porque a capa só tem o nome da Ivone, mas na primeira folha a gente vai ler obra mediúnica orientada pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes. Então, na primeira capa, você vai ver que não é uma obra da Ivone. Ela tem algumas que é dela, mas essa também não é. Então, ela traz ali recordações dela, mas a orientação, a orquestração de todas essas memórias dela é espiritual e é então de Bezerra. Então, ele tem 10 capítulos, né? Que a gente vai ver alguns, estou tentando tirar o que é mais importante para a mediúnica, para o nosso estudo, né? Então, vamos ver o que a gente consegue. O interessante de todas as obras de Ivone é que ela sempre embasa a epígrafe com alguns trechos retirados das obras básicas, do Evangelho, dos livros dos Espíritos, do Céu e Inferno, ela vai trazendo, né, sempre nessa epígrafe do livro, ela traz, então, trechos que têm a ver com aquilo que ela vai falar. E outra coisa importante é que antes dela relatar o que acontece com ela também traz embasamentos, né, dessa mediunidade que ela vai nos contar, com trechos de autores clássicos do Espiritismo, como Leon Denis, por exemplo, nesse livro ela vai trazer Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino da Dor, Gabriel Delane, ela traz a Reencarnação, entre muitos outros. Então, ela sempre embasa com obras básicas ou com escritores, né, importantes ou clássicos do Espiritismo, ok? Então, a introdução desse livro é da própria Lavra de Ivone, e ela conta para gente que os espíritos, há uns 6 meses antes, né, que foi em julho de 20, em 29 de junho de 1966, que ela recebe, então,
a orientação dos espíritos que falam para ela que ela vai narrarás o que a ti mesmo sucedeu como médium desde o teu nascimento. Nada mais será necessário. Serás assistida pelos superiores do além durante o decorrer das exposições, que por eles serão relacionadas das tuas recordações pessoais, e escreverá sobre o influxo da inspiração. Então, eles avisam ela e falam para ela que é um livro que vai ser das próprias memórias dela, mas vai ser orquestrado, então, pelos amigos espirituais. Em determinados momentos dessa introdução, ela vai falar dessas fontes vitais, que são os veículos da mediunidade, o fluido vital, o fluido nervoso, o fluido magnético. E ela vai falar que ela já se sentia que esses fluidos já estavam se esgotando da organização física dela, que o próprio perispírito já estava traumatizado, cansado e exausto. Por isso que ela acha que não vai mais psicografar, que essa seria a última mesmo psicografia. E ela, nessa introdução, ela agradece as bênçãos da mediunidade, porque foram elas que ajudaram ela a reabilitar o espírito culposo, agradece aos guias espirituais, a quem ela sempre amou muito, né? E fala, inclusive, que ela atesta ali que, ao que parece, esse presente livro é a despedida da mediunidade ao público. E aí ela questiona: obteremos outros ditados do além? É bem possível que não, é quase certo que não. E ela recebeu muitos outros, né? Tem muitos outros livros depois desse que foi publicado em 66. Então, como eu falei, no começo, na biografia dela, que ela fala de vários problemas que ela teve, né, de ordem emocional, de ordem mais espiritual, ela começa esse capítulo justamente falando dessa faculdade dela. E o mais interessante, que é uma coisa que eu acho que a gente pouco estuda dentro da doutrina espírita, que é o que ela faz aqui, que é o estudo teórico dedicado à letargia e à catalepsia. Por isso, ela começa esse livro, lá naquele epígrafe, com as questões 424 de O Livro dos Espíritos, onde ele está lá no segundo capítulo, falando da emancipação da alma, ela vai falar sobre letargia, catalepsia e morte aparente. E Kardec traz para a gente que tanto a letargia quanto a catalepsia, elas vão derivar de um mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica, que eles ainda não conhecem. E nós estou trazendo em gráfico aqui a diferença entre uma e outra, embora todo o transcorrer do capítulo, eles não diferenciam muito o que é catalepsia, o que é letargia. Tá? Uma hora eles falam letargia, outra hora eles falam catalepsia, mas existe uma diferenciação. A letargia é chamada de morte aparente porque ela tem a suspensão geral das forças vitais. É geral a suspensão, por isso que ela dá a impressão de ser morte aparente. É aqui que as pessoas antigamente eram enterradas vivas, porque estavam em estado cataléptico, estado letárgico. Já a catalepsia é a suspensão, mas ela é localizada, parcial, ela pode ser até um pouco extensa, mas ela não é no corpo todo. Essa é a grande diferença, né? Então, obviamente que na letargia o espírito, o corpo não morreu, ele está ligado, né, pelo perispírito. Essa aparência de morte, porque a suspensão da força é geral. Nesse caso, ela é sempre natural. Na catalepsia, normalmente, ela é magnetizada por um agente externo, certo? E na letargia, a inteligência não é manifesta porque atinge todo o corpo físico, então ela está realmente com a sensibilidade muito, muito, muito baixa. E na catalepsia, não. Elas só são partes do corpo, então a inteligência está se manifestando livremente. Ok? É interessante que do Bezerra, ele vem falando para a gente, porque a Ivone questiona ele, que a medicina conhece a catalepsia e a letargia, classifica, mas não se interessa por ela, porque talvez não consegue alcançar curá-las.
Já a doutrina espírita e a ciência psiquiátrica conhece, se interessa e estuda tirando delas grandes revelações e ensinamentos sobre a alma humana. E por isso pode curá-las e até evitá-las. Ele questiona, interessante, se o espiritismo consegue curá-la, por que nós não fazemos isso? Por que nós não curamos os catalépticos, os letárgicos, né? Aí ele fala, porque, na verdade, a obsessão pode provocar, especialmente, uma catalepsia. Por que que a gente não se interessa? Porque elas são raras, porque a gente ignora, né? Porque a gente não conhece muito bem as instruções doutrinárias, né? Para que a gente faça esse trabalho. Então, ele fala, no geral, que os espíritas realmente não se preocupam com esses fenômenos. E ele fala que ela não são enfermidade física, mas uma faculdade, como qualquer outra faculdade mediúnica, que está ali, incipiente, né? E muitas vezes incompreendida, e a gente às vezes não presta atenção, e por isso ela é mal orientada, o que é uma coisa muito prejudicial para quem a possui. Então, aí, é, ela traz uma coisa interessante, ela fala, não, aí ela conta que com 29 dias de vida, ela teve a primeira crise que ela chama de catalepsia, mas que, na verdade, se a gente for ver o conceito, foi uma letargia, porque ela ficou. Sim, ela já começou a ter os sintomas de decomposição do corpo, de morte mesmo, né? Ela ficou 6 horas nesse estado, ela ia ser enterrada viva quando a mãe bota uma tiarinha nela, tal, e um espinho fere e ela então chora. Ela quase foi enterrada viva, né? Então, o que aconteceu aqui, ela teve várias vezes durante a vida dela. Inclusive, ela fazia trabalhos mediúnicos em estado letárgico ou até cataléptico, né? Várias vezes ela fez trabalho, eles a retiravam do corpo, né? Sempre estava a Bezerra, Chaves, entre outros espíritos, levavam ela para fazer os trabalhos, né? E ela tinha até uma secretária da casa da irmã dela que ficava do lado do corpo rezando, porque ela ficava apavorada de ver ela ficar gelada e enrijecida ali do lado, né? E ela traz exemplos também, como essa média Chiquinha, que ela conheceu em Barra Mansa, uma menina de 19 anos que entrava nessa condição cataléptica e letárgica, e os pais desesperados, porque não tinha um médico que conseguisse entender esse fenômeno e curar, levou ela lá no seu Zico Horta, né, que foi um grande espírita aqui de Barra Mansa, e ele que tratou dela, e ela se tornou uma médium fantástica, e através dos fenômenos de catalepsia, letargia, ela exercia uma mediunidade muito, muito boa, maravilhosa, né? E então, ver como uma médium letárgica cataléptica pode desenvolver a potencialidade se a gente olhar para isso, né? E se a gente for aqui pensar numa palavra-chave, né, para que esses fenômenos aconteçam, né? Se a gente pensar que palavra-chave pode nos auxiliar na compreensão da letargia da catalepsia, né? A gente vai imaginar, vai pensar realmente nas palavras-chave sendo o fluido vital. Quando a gente entende essa questão do fluido vital, a gente pode desmistificar algumas passagens do Evangelho, ou bíblicas, como o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, ou a filha ou o próprio Lázaro, né? Então, foram pessoas que tiveram, então, catalepsia ou letargia, muito mais a letargia, porque elas iam ser enterradas ou já tinham sido enterradas vivas, né? Então, é, a Ivone fala muito desses episódios, ela conta isso porque várias mediunidades dela foram dependendo desse fenômeno que acontecia com ela. Então, ela fala por isso que ela traz do primeiro caso a letargia e a catalepsia, porque a infância dela sempre transcorreu com muitos episódios desses. E ela, na primeira infância, ela já começou, como eu contei lá em cima, a ter insights, né, das vidas passadas dela.
e isso causava muito desconforto para ela frente à família dela. E ela conta tudo o que aconteceu com ela, né? Tudo que ela passou, a incompreensão dos outros, a angústia que ela teve, porque ela teve uma infância muito difícil e complicada. E ela fala para a gente que, na verdade, ela precisava mais de um tratamento físico, com vista ao sistema nervoso, o sistema psíquico, visando o suprimento de fluidos balsamizantes pelo traumatismo sediado no perispírito, né, do que repreensões, castigos corporais, cuja razão ela não compreendia. Então, por causa dessas reações dela, ela era repreendida, ela ficava de castigo, e ela sabia que essas eram questões que ela podia ser tratada, né, com a lei de tratamento físico, com passes, com orientações, né? E ela fala que bastava uma série de passes bem aplicados, e ela ser orientada, né, ir para uma evangelização, que isso melhoraria. E, na verdade, isso aconteceu só quando ela tinha 9 anos de idade. Aí que ela começou a ter umas tréguas, ter mais serenidade para continuar, inclusive, a própria existência. Foi uma fase muito difícil. E o interessante é que Charles aparecia, ela via Charles com muita frequência, e ele falava para ela que ela não ia deixar que ela esquecesse dos episódios vividos, principalmente na última existência, como ela, com Leila, para que ela podia refletir e para que ela se emendasse, porque em várias vidas eles deram oportunidade para ela e ela acabou sempre se perdendo. Então ele fala que ela não ia esquecer, porque ela precisava daquilo para lembrar e para, né, tomar novas resoluções. Então ele fala que ele não ia poupá-la de sofrimentos advindos das lembranças que ela tinha, né? Mas o que ele podia fazer é ajudar a ela suportar, né? Como ele sempre tentou fazer, e muitas vezes por muito amor ele acabava não fazendo. Então ela fala, né, que isso aí já está potente. Então vamos lá. E Bezerra, nesse mesmo capítulo, ele fala que nos manicômios terrestres, existe muito casos de suposta loucura que mais não são do que estados agudos de excitação da superconsciência, ou seja, pessoas que estão recordando existências passadas, que foram muito tumultuadas ou que se foram criminosas, e eles têm, levando eles a um remorso hoje, no presente, e acaba que eles também são, por isso, obsediados, e o obsessor acaba fazendo com que eles recordem o tempo todo, né, o que eles fizeram, né? Então ele fala: recordações indevidamente levantadas pela pressão da vítima de ontem, né, que hoje então se transforma em algoz. Então ele fala que muitos daqueles loucos, na verdade, são obsediados, né? E a gente sabe que onde eu morava, em Rio Preto, tinha um, um centro, né, que tratava pessoas com problemas de loucura, enfim, e tinha isso, um centro espírita que fazia reuniões mediúnicas ali, e era muito interessante porque eles conseguiam grandes feitos ali, ajudar muitas pessoas, né? Então, Bezerra vai falar que recordar existências passadas constitui provação para as criaturas comuns, ainda poucos envolvidas, como no caso da Ivone. Ela foi uma provação, mas para que ela entendesse a necessidade da mudança. Ou então pode ser uma concessão ao mérito para aquelas almas mais evoluídas. Algumas pessoas conseguem recordar o passado de uma forma tranquila, sem causar danos, mas sempre tem um objetivo por trás disso. Irane, você pode parar, tá bom? Outro capítulo que ela vai trazer, os arquivos da alma, sempre é dela, né? Ela vai abordar, então, sobre a inspiração superior, as complexas funções
do perispírito. Aqui ela vai trazer um estudo bem interessante do perispírito, são valiosas contribuições para que a gente entenda a importância desse corpo espiritual, né? Ou seja, o perispírito, como ele é importante nesses momentos, em todos, especialmente nas, nos trabalhos mediúnicos. E eu trouxe aqui, eu pensei desse capítulo, o que ela fala sobre o perispírito. E ela fala que, na verdade, são evidências científicas. O perispírito é uma das mais importantes propriedades do perispírito é que ele arquiva em seus refolhos, como que superposto em camadas vibratórias, todos os acontecimentos, todos os fatos, atos, sensações e até os pensamentos que tenhamos produzidos através das nossas imensas etapas evolutivas. Eu trouxe isso porque existe sempre uma discussão onde nós guardamos nossas memórias, né? Então, dentro da doutrina espírita, eu tenho uma ala que fala que não é no perispírito e tem outra ala que fala que é no perispírito. Então, ela traz aqui, ela traz até provas científicas de outros autores, falando que a importância dele, uma das importâncias, é ele arquivar todas as nossas sensações, porque ele tem várias camadas, né? Então, na mais astral, como diz André Luiz, é ali quando ele guarda todos os nossos atos, pensamentos, tudo, né? Ele guarda ali na sua memória, né? Então, eu trouxe isso porque é sempre uma discussão. E ela nos conta também a aprovação que ela passou em 1942, então ela lá com seus 42 anos, né? Que era as provações que ela trazia desde as infâncias e que se agravaram muito nessa época. E ela não explica o que aconteceu, mas ela fala que ela foram momentos de coisas inexplicáveis que ela fala, inesperadas e violentas, né? Então, ela falou que por mais que ela lutou, esse choque não mais seria um estado mais pronunciado desse traumatismo trazido, por isso que ela vai falar do perispírito, então o perispírito dela, guardando todas as informações das outras vidas dela, então ele trazendo no ato da reencarnação o traumatismo, inevitável consequência do suicídio da vida passada. Então ela vai falar que o mais importante que aquele perispírito dela estava trazendo era o suicídio que ela tinha cometido na vida passada e que não foi o primeiro. Então, o que aconteceu com ela foi devido a essas questões, né? Então, ela vai falar para a gente que, nesse momento, ela revê episódios graves da existência passada dela, e ela vê os erros que ela cometeu e tudo aquilo que estava ocasionando, então, a luta no presente. Então, ela fica, gente, por acho que 2 meses, ainda não lembro, é num estado que ela não chama de catalepsia, porque ela não conseguiu, ela fala que ela fica como que em coma, e ela não consegue, os médicos não conseguem entender aquilo que estava acontecendo com ela. Mas nesse tempo que ela ficou ali, ela foi tratada pelo mundo espiritual. Então, ela via que ela estava sendo assistida por médicos espirituais, né? Ela ingeria remédio em espírito, ela foi submetida a uma operação do seu corpo astral, do seu perispírito, uma camada mais profunda, pois este era realmente que enfermava. Então, o perispírito dela, enfermo, ela acaba sofrendo esse traumatismo grande em 42. Ela fica uns 2 meses praticamente em coma, e nesse período, além dela relembrar tudo o que aconteceu, ela fez essa cirurgia, e elas falam que os enfermeiros do plano astral traziam ela para junto do leito, onde permanecia o corpo de carne inerte. Então, ela era liberada desse corpo, né? Era tratada no mundo espiritual e ela voltava ao corpo físico.
Então, ela fala que o perispírito ia se aproximando do corpo sem, contudo, despertá-lo, nem mesmo tocá-lo. Olha só. E ali eles ministravam, então, os remédios aos perispírito, a cirurgia que foi feita, a fim que isso não interferisse no envoltório físico dela. Olha só, muito interessante, né? O que ela precisava tratar era do perispírito e ali ele estava sendo tratado. Vamos para frente. Ela também vai contar sobre as materializações que ela presenciou, especialmente na cidade de Lavras, né, que é o sudeste de Minas Gerais, e ela fala desse centro espírita de Lavras como um centro com uma ambientação fantástica, e ela fala de uma médium muito poderosa chamada Zulmira Custódia Rezende, que era uma médium de 60 anos, e essa médium, na casa dela, à luz do dia, janelas abertas, o pessoal ali na frente dela, ela simplesmente se concentrava e fazia várias materializações, né? Isso era muito interessante. E Ivone ainda confessa que ela não era partidária das sessões de materializações do espírito. E ela mesmo era uma média de materialização que ela nunca se interessou porque ela entendia que a missão dela ou não era essa, né? E ela até fala, porque ela entende, isso a gente sabe, né? Que depois de um século da doutrina codificada, explicada, repetida, raciocinada, cumpre que, pelo menos nós espíritas, confesso, pelo estudo, pela meditação e nossa própria espiritualização, adquiramos condições vibratórias para o intercâmbio direto com o espírito sem precisar provocar materializações, né? A não ser para fins de superior utilidade, né? Então, nesse momento, a gente entende que a gente não precisa mais. Tudo bem que eu gostaria de ver, mas, assim, uma mais, né? Mas a gente não tem mais as questões da materialização. E aí ela vai contar várias materializações que ela presenciou, e uma muito especial, porque o Roberto, né, que é o espírito que ela via desde pequeno, que com ela por muitas e muitas reencarnações, se materializa. E ele fala para ela que eles vão trabalhar junto, porque foi um médico na última reencarnação, e ele estava ali, ele começou a trabalhar com ela, com o receituário mediúnico, né? Então, eles trabalharam por muito tempo, mas em 32 ele se despede porque ele vai reencarnar, e ele reencarna na Polônia, e ele nasce com os ZP, são as iniciais, e é interessante que ele veio ao Brasil em 76. Eles tinham 30 anos de diferença e ela não foi vê-lo. Mas também foi porque Bezerra falou para ela não ir, porque ela poderia titubear e as lembranças poderiam ser fortes e poderiam piorá-la, né? Então, ela fala sobre isso das materializações. Então, ela traz outras questões que ela fala que muitos leitores, mesmo os espíritas, supõem que os romances mediúnicos são meros arranjos literários. E ela fala que isso é um engano, né? Que esses romances não são composições artísticas literárias para propagandas espíritas. E a Bezerra fala para ela no livro Dramas de Obsessão, é muito bonito porque ele vai classificar os romances espíritas de similares das parábolas messiânicas, vistos serem eles extraídos da vida real do homem, enquanto as parábolas, né? Jesus extraía as parábolas do cotidiano ali das pessoas com quem ele convivia. E ele faz essa comparação. Então, que foram igualmente inspiradas ao Divino Mestre, estou continuando, e que essas parábolas foram inspiradas ao Divino Mestre pela vida cotidiana dos galileus, dos judeus, de suas azáfamas diárias. Então, ele compara esses romances, então, ele nos traz muito ensinamento, né, muito aprendizado. E é uma leitura mais fácil, mais saborosa, né, da gente fazer. Ela mesma tem ela traz as vidas dela numa tríade, né, de romances que são muito interessantes, sempre com muito conteúdo doutrinário, sempre. Todos os livros dela têm muito conteúdo doutrinário. Ela tem um capítulo onde ela vai falar dos complexos psíquicos,
E ela fala, chama a atenção da gente para os riscos que a gente pode sofrer, né? Quando a gente se aproxima, de espíritos desencarnados que estão em perturbação. Então, essa proximidade vibratória desses espíritos, né? Dependendo de como está a perturbação dele, né? Trazem muito prejuízo para ele. Então, ela fala: possa, por motivo diverso, estar habitando a intimidade dos lares que não se preservam com a higienização necessária produzida pelo culto espírita cristã e pela saúde moral dos seus integrantes. Então, ela traz várias, todos eles são recheados de histórias, de vivências dela. Então, ela vai trazendo para a gente a importância, né? é, Especialmente do evangelho no lar, né? Quem faz o evangelho no lar, quem está sempre, né, voltado para o bem, é mais difícil. Mas a gente é muito cíclico, né? Tem hora que a gente está ótimo, tem hora que a gente está péssimo. Então, ela fala como isso é um complicador. E ela traz uma das histórias é de uma parente dela que enfermou gravemente porque ela estava sob a influência de entidades que estavam mentalmente adoentadas. Então, ela vai em 58 para Minas, onde essa parente dela morava, e ela tinha sido diagnosticada com úlcera de duodeno. E Ivone fala que o diagnóstico dos médicos estava, sim, correto, o tratamento, sim, correto. Só que o que ela estava vendo ali é que, além disso, existiam influências psíquicas muito deletéricas, porque ela via duas entidades desencarnadas, sofredoras, que estavam ali agravando o mal. E aí ela faz todo um trabalho de conversar, de rezar, de orar, enfim, passe tudo, né? Então, ela faz esse trabalho todo para ajudar a prima, e, entre outros, ela traz várias outras situações ali também que ajude. Irana, tem alguma coisa, alguma que você quer comentar? De Vermelha, tá? Maravilhoso, ah, excelente. tem umas histórias que a gente não consegue trazer, gente. Muitas. É, se for Muita, contar todas, ela embasa em histórias, né, Irânia? Mas o tempo é exatamente. terrível, gente. O tempo é complicadíssimo. E o último capítulo dela, que para a gente eu acho que é o mais importante dessa história para nós, né, é o complexo. Não, desculpa, já botei para frente. Um momentinho só. Ah, não. É o complexo obsessão. Então, é um capítulo muito interessante. Ivone mesmo, ela considera um dos mais belos estudos que o Espiritismo faculta para os seus adeptos. Olha só. Então, ela vai falar que a obsessão de etiologia desconhecida pela ciência materialistas e pelas religiões dogmáticas é considerada pelos benfeitores espirituais como verdadeiras epidemias, que está na base de quase todos os distúrbios do comportamento humano. Então, a importância da gente ler e estudar esse livro, né, que seria de leitura obrigatória, porque ela traz firmes e substanciais diretrizes para que a gente tenha um trabalho mediúnico mais consistente, né? Ou com mais segurança, né? E ela fala que o aprendizado dessas questões obsessivas é, é muito difícil, né? Ela trata a obsessão como uma ciência, né? E ela fala que é um trabalho difícil. Ela diz para a gente que esse estudo deveria constituir especialidade entre os praticantes do espiritismo. Ou seja, médiuns, presidentes ou dirigentes da reunião, né, os esclarecedores, aqueles que vão no passe, eles deveriam conhecer, não é só conhecer, ela fala em se especializar, e ela compara isso como uma medicina, porque tem médicos, cardiologistas, pneumologistas, enfim. Então, ela compara que a gente deveria fazer uma especialização
para tratar, para entender e ajudar as questões de obsessão, né? Dos obsessores e dos obsediados. E ela fala, então ela fala, também deveria existir espíritas especializados nos casos, opa, nos casos de tratamento de obsessão, visto que a estes será necessária uma dedicação absoluta a tal particularidade da doutrina para levar o bom termo o mandato. Então, ela é incisiva nisso, sabe? Ela fala mesmo, e ela ainda fala da possibilidade do conhecimento que a gente vai ter quando a gente está ali na doutrinação ou recebendo esses obsediados nas reuniões, né? Porque a cura é possível e como a gente pode, então, ajudá-los. E aí ela vai lembrar para a gente na questão, ela cita o Livro dos Espíritos, né? Na questão 473 e 479, que é o capítulo que trata dos casos de obsessões. Não, desculpa. Ela vai tratar, e que ele vai falar sobre as obsessões. Mas o que que ela fala desses capítulos? Ela fala que esses capítulos do Livro dos Espíritos, ele está ali tratando apenas de casos de obsessões e pessoas que já conhecem o fato de estarem obsediadas, já têm noção que estão com alguma coisa, que não são eles que estão ali somente, né, tomando as decisões, né? Então, como eles já têm essa noção que tem alguma coisa ali, que não são só eles, então por isso eles estariam mais em condições de auxiliar a própria cura, né? Então, essas pessoas, eles já têm um desejo de se libertar daquele assédio que eles já perceberam, e também ajuda a cura, porque eles também têm força de vontade para ajudar na terapia. Então, é isso ela fala dessas questões do Livro dos Espíritos. Mas ela fala que na observação a prática dos trabalhos transcendentes do Espiritismo adiantam que, na maioria dos casos, então, na observação dela, no tudo que ela conhece, da vivência dela, a maioria dos casos, o obsediado absolutamente não se encontra em condições de auxiliar a si mesmo. Isso é complicado. Então, assim, quando ele tem condições, quando ele entende, ele quer, é mais fácil. Mas quando ele não conhece, e por que que ele não conhece? Ou porque ele já está subjugado, né? Uma subjugação total, né? Porque ele se deixou envolver, seja por fraqueza, por ignorância, ou descrença dessa vida tão materialista, né? Então, ele acaba se afinizando de tal forma com o obsessor que ele perde completamente a sua vontade e o seu entendimento, né? Aí ela vai falar que, para nós, aos espíritas, é, que nós temos que cumprir, então, os espíritas que tratam do caso, e seus médios, diretores de trabalhos práticos, agirem com o cabedal que a doutrina espírita oferece, a fim de testemunhar o valor da mesma. Então, ela fala que, apesar disso, né, nós espíritas, com conhecimento, nós temos como, né, ajudar esses espíritos que estão completamente subjugados e que não têm vontade, a vontade dele, então, fica completamente é, a cargo do obsessor. Então, aí, gente, ela vai listando, eu listei do estudo, alguns, ela fala algumas coisas, ela dá um roteiro para a gente, vamos dizer assim, que será necessário a equipe de trabalhos mediúnicos. E aí ela vem listando, ou seja, conhecimento sólido da doutrina, né, para que a gente possa fazer uma análise indispensável das comunicações do obsessor, dedicação ilimitada ao trabalho, um coração reeducado nos princípios de amor e fraternidade, equilíbrio moral autêntico, ou pelo menos o desejo sincero de adquirir essas qualidades através do esforço diário por uma reforma pessoal, a fim de se imporem ao obsessor pelo exemplo e pureza de sentimentos e assim convencê-lo à própria reforma moral.
Então, se a gente chega até o 4, a gente fala, estou indo embora porque realmente eu não tenho, né, todas essas especificações. Mas aí ela chega, olha, tudo bem, a gente ainda não adquiriu, mas se a gente tivesse desejo sincero, se a gente se esforçar, né, se a gente se aparelhar de conhecimentos, aí sim a gente vai ser um doutrinador, um esclarecedor, um dirigente ou um médio mais apto a trabalhar com a obsessão. E ela ainda fala para a gente que o próprio médium pode sozinho, consigo mesmo, através de leitura, através de prece, ele poderá converter o espírito, esse espírito endurecido, né, através dos seus exemplos, através do amor, né? Então ela fala que ela traz eu vou trazer um exemplo desse dela, né? Então, ela fala que com o tempo você acaba se tornando um amigo, porque ele acaba aceitando os conselhos que você está sugerindo para ele, né? Então, ela fala que o médium mesmo, até fora da reunião mediúnica, viu, gente? Sempre quando ele estiver lendo, fazendo as leituras, suas orações, então ele está sempre envolvendo, e esse espírito acompanhando ele, né, vai recebendo esses bons conselhos e vai, então se melhorando, tá? Outra coisa que ela fala do médio também. Então, ela fala que o médio, o que será necessário ao médio? Renúncias e reformas pessoais, fé inquebrantável, assistência espiritual comprovada e segura, e a possibilidade de permanecer em condições vibratórias, mentais e físicas satisfatórias constantemente, diariamente. E não apenas nos momentos em que se sentar à mesa da reunião com o invisível para o desempenho do seu sagrado mandato. Óbvio, né, que a gente sabe que isso seria ideal, mas não é muito fácil a gente manter essas condições vibratórias, mentais e físicas 24 horas por dia. Mas com o estudo, com o conhecimento, a gente vai ajustando, né? Eu falo, a gente vai afinando o nosso instrumento, né? A que ele consiga, por cada vez mais, por mais tempo, manter, né? O que a gente acha que é o ideal, né? Então, é importante, claro que sim. Aí ela termina falando, pois o elevado e criterioso desempenho dos médiuns depende do êxito o êxito das reuniões espíritas em geral e das curas de obsessão em particular. Então, lógico que é o desempenho ali na reunião, com todo mundo, né, nessa faixa vibratória, né, todo mundo com conhecimento, que a reunião vai ser muito mais profícua, né, não tem dúvida, né? E aí ela está falando dos médios, mas ela não exclui a responsabilidade de todos que trabalham na reunião mediúnica que tenha que ter conhecimento igual, que tenha que ter. Todo mundo tem que ter essas mesmas qualidades para estar ali fazendo o trabalho, né? Porque é um feixe de varas de luz que vai então se reunir para ajudar, não é? Então, ela fala que a gente pode até dizer que esses trabalhos são fruto de uma comunhão sublime entre médiuns, diretores ou coordenadores das reuniões, os espíritos que vão ali, que são os guias, os trabalhadores, né? E sobre a égide, então, do Cristo, né? E ela ainda fala que os trabalhos de cura e de obsessão deveriam ser, olha lá, ela volta a falar isso, especialidade de determinados espíritas, sempre realizados em ambientes discretos, onde quaisquer rumores do mundo não penetrem, né? Porque a gente sabe que as vibrações de ambiente influenciam, está lá no livro dos médiuns, né? A gente sofre influência da ambientação da sala em que a gente está reunida, né? Ambientação boa e ambientação ruim, né? Então, em caso de obsessão, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da ambientação. E ela vai lembrar também no capítulo 18, né? 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ali consta a prece para o começo da reunião. Então, ela fala muito da questão da prece, né?
que é uma prece que vai instruir os médiuns a se estudarem com o coração atento e também aos respectivos diretores, pois a instrução espírita não pode perder de vista nenhum detalhe de que vise a solidificá-la. Então, ela vem falando muito dessas questões, né? É, da prece, ela fala muito disso, né? E ela fala que, apesar de tudo isso, tem muitos obsessores que não são realmente maus, né? E que a gente pode até ficar amigo de muitos deles, né? Através desse bom tratamento fraterno, né? Que o médium, principalmente, ou o doutrinador, enfim, acaba dispensando a ele. Então, ela cita um caso de obsessão que é muito curioso, né? Ela cita um caso que ela estava na cidade de Juiz de Fora, né? E ela presidia a reunião, que era uma reunião de desobsessão, e ela estava conversando com essa entidade, né? Explicando para ele, fazendo aquele trabalho do esclarecedor. Aí ele fala para ele assim: perdoe, minha querida, é com pesar que a contrario. Peça-me qualquer coisa e eu atenderei com o coração nas mãos. Peça-me que seja bom e caridoso, para que com outra qualquer pessoa, que ore para que sofre, como vejo vocês fazerem aqui. Peça-me que seja o que for, o que for mais, que eu me esforçarei para atendê-la. Mas não me peça para desviar dele, o obsediado, o castigo que tanto merece, porque isso está além das minhas possibilidades. Se a senhora soubesse o que ele fez. Então, assim, a conversa com ela é sempre assim. O cara falava: você pede o que você quiser, eu faço o que você quiser, mas só que com ele não tem conversa. Vou continuar obsediando ele. Isso é muito interessante, né? Então, e ele ainda fala para ela que ele ia ser eternamente grato pelo bem que ela estava prestando para ele. E estava ali pronto para servir em qualquer emergência. E o interessante é que a Ivone passa mal em determinado momento, ela estava sozinha, né? E ela teve um transe muito complicado e sozinha. E ele ficou do lado dela, ajudando, dando força. Então, foi muito interessante. Ele ficou ali do lado dela, ajudando ela no momento que ela estava com dificuldade, né? Então, ela fala que cerca de um ano mais tarde, ele cansou de praticar a vingança, envergonhou-se, um ano, gente, envergonhou-se do procedimento, né? Porque já tinha até adquirido condições, conhecimentos razoáveis do evangelho e da doutrina. Graças à convivência que ela estava diariamente com ele, praticamente, ele se arrependeu. E ele continuou se reeducando ali na casa, enfim, né? Foi bem interessante esse dos casos que ela traz, né? Então, ela fala que a gente precisa, né, além da instrução, do exemplo, ter muita paciência e amor, que são fatores indispensáveis para o bom êxito do trabalho e das cruzes de obsessão, para que a gente não julgue que qualquer entidade endurecida, né, no erro não possa se arrepender e se converter. Então, ela vem trazendo isso. Eu já estou com o tempo esgotando. Então, ah, então ela fala da prece, isso eu não passei. Então, ela fala que as obsessões mais perigosas e difíceis de cura são porque são ignoradas por todos, uma vez que não demonstram perturbações mentais do indivíduo atacado. Então, ela fala que aquela obsessão que é exagerada, que traz muito sintoma, né, que a pessoa tem muita modificação, é fácil. Agora, essa que fica meio que escondida, né, que a pessoa não demonstra mudança, essa realmente é a obsessão mais complicada. Por quê? Porque ela está oculta e ela acaba solapando a vontade do obsediado através de sugestões contínuas, ininterruptas, exercidas especialmente durante o sono, e ela acaba transformando essa pessoa através de uma hipnose maléfica
Ela pode parecer comum, mas ela é como um robô que vai obedecer ordens que esse espírito dê para ela, né? Então, a gente acaba, às vezes, se impressionando pelas alterações que a gente vê numa pessoa, mas muitas das mais perigosas são aquelas que a gente não percebe, né? Porque o obsediado está como se fosse hipnotizado. A gente vê muito isso nos livros, inclusive de André Luiz, e ele acaba fazendo o que o obsessor quer, né? Então, é muito complicado assim, isso. Deixa eu ver. Acho que eu tô- Então, ela vem falando muito da questão de toda essa obsessão, da importância, o que eu achei mais interessante da gente se especializar realmente, né, nesse quesito. Tem mais alguma coisa, Ana, porque eu acho que eu estou acabando. E aí ela termina o livro com uma citação, ela lembrando de Paulo de Tarso, um dos maiores médicos que o cristianismo produziu, que antes de se tornar o esteio do cristianismo nascente, recolheu-se ao deserto a fim de fazer a sua iniciação no espaço de 3 longos anos. E o mesmo fizeram os demais médiuns do passado, isto é, os profetas e os grandes iniciados. Tenhamos, portanto, idênticas atitudes se nos desejarmos transformar em obreiros seguros e fiéis da doutrina dos espíritos, capazes de vencer os terríveis complexos geradores da obsessão. Então, é isso, né? Ela desencarna, então, em 84 e deixa para a gente um legado impressionante que vale a pena estudar. É isso, gente.